E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar hoje mais uma aula de física, né? Continuando o nosso estudo de termologia. Hoje nós vamos falar de dilatação térmica dos sólidos. Na aula anterior, nós vimos que um aumento de temperatura, né, faz aumentar aí a vibração molecular dos materiais em si, né? Então, se eu aumento a temperatura, esse aumento de temperatura vai me trazer o quê? Um aumento da vibração. Então, conforme as moléculas vibram, né, elas acabam se afastando uma das outras. E aí ocorre o fenômeno que nós vamos estudar hoje, o fenômeno de dilatação, tá bom? Então, só aqui umas imagens motivacionais para vocês, né? Os fios de eletricidade têm uma certa folga. Se você olhar os trilhos de trem, né, a junção entre dois trilhos diferentes aí tem também uma certa folga, né? Até mesmo o piso cerâmico da casa de vocês, né, há uma folga entre cada placa cerâmica. Tudo isso é para compensar os efeitos de dilatação e para que não aconteça deformações, como no caso aqui desse trilho aqui, ó, que foi exposto a uma temperatura muito alta e acabou dilatando. Como não tinha essa folga, essa junta de dilatação, ela acabou deformando aí os trilhos de trem. Mas vamos lá para a aula e vamos entender um pouco mais sobre a dilatação dos sólidos, né? Então, se eu aumento a vibração molecular, ou seja, se eu aqueço o material, essa vibração molecular tende a aumentar, e esse aumento na vibração molecular faz com que as moléculas se afastem um pouco mais uma das outras, né? Esse afastamento vai causar no material uma dilatação, ou seja, um aumento nas suas dimensões, né? É claro que esse aumento não é visto a olho nu, porque a dilatação, aí esse aumento nas dimensões vai ser um aumento relativamente pequeno para uma variação de temperatura pequena a qual nós estamos acostumados, né? Um dia quente, por exemplo, a temperatura pode variar aí 5 graus Celsius, 5, 6 graus Celsius durante o dia. E aí, claro, a dilatação não vai ser essa dilatação tremenda, observada, porque nós vamos ver também que depende muito do comprimento ou da área da superfície que um corpo possui, tá? Então, basicamente, se eu aumento a temperatura, aumenta a vibração molecular, as moléculas se afastam mais, dilatando o material. Da mesma forma, se essa temperatura é diminuída e a agitação molecular cessa, diminui um pouco mais, nós temos o processo inverso, né? Que é a contração térmica, né? Ao invés de ele aumentar as dimensões, ele diminui. Também é possível, né? Isso acontece de um modo geral, né, para a maioria das substâncias que nós temos aí no universo. Tem algumas que a dilatação é anômala, que nós vamos ver nos próximos capítulos, tá bom? Então nós podemos ter três tipos de dilatação. A dilatação linear, em uma dimensão, a dilatação superficial, em duas dimensões, e a dilatação volumétrica, quando eu dilato as três dimensões, né? Os três tipos de dilatação dos sólidos, né, vai ocorrer seguindo sempre o mesmo parâmetro, né? Há materiais que se dilatam com mais facilidade, há materiais que se dilatam com menos facilidade. Quem vai estar dizendo o quão melhor um material se dilata que o outro é o coeficiente de dilatação linear, que nós vamos estudar aí ao longo dos capítulos, ao longo dos slides, tá bom? Então nós vamos começar com a dilatação linear. Então, inicialmente, imagine, eu vou dilatar apenas em uma dimensão, né? O meu corpo vai dilatar apenas em uma dimensão. Isso é para efeitos teóricos de estudo, porque basicamente tudo que nos rodeia ele é tridimensional. Uma simples folha de papel já é tridimensional. Nós temos as três dimensões, comprimento, largura e profundidade. Só que a gente desconsidera aí a profundidade porque é muito pequena, né? Então, para a gente considera uma superfície, bidimensional, né? Então aqui para estudos de dilatação, então cada dimensão, né, a linear, superficial e a volumétrica, a gente vai considerar a linear quando for uma barra, quando for um fio, né, porque a gente está considerando apenas uma dimensão em que ocorre dilatação em apenas um de seus comprimentos. Então imagine inicialmente aqui, ó, eu tenho uma barra com um certo comprimento inicial L0, né? Aí ele sofre aí uma temperatura inicial, θ0, e aí uma temperatura final depois, né, maior que θ0, ela acaba se expandindo, ela acaba se dilatando. A agitação molecular aumenta, as moléculas se afastam mais uma das outras, e isso acaba aumentando aí o comprimento da minha barra para um comprimento final que a gente chama de L apenas, né?
pode ser aqui um L minúsculo, para facilitar o nosso entendimento. O que é que foi visto? Foi visto de forma empírica, tá? Ou seja, de forma experimental, que essa variação no comprimento, ou seja, o nosso ΔL, ele é diretamente proporcional à variação de temperatura, certo? E o comprimento inicial da barra, ou seja, o L0, a variação de altura e temperatura, Δθ, e sempre que grandezas são diretamente proporcionais, existe aí uma constante de proporcionalidade. Então essa constante aqui a gente vai chamar de alfa, né? Que é justamente esse alfa que vai ser uma propriedade intrínseca de cada material. Ou seja, esse alfa ele é conhecido como coeficiente de dilatação linear. É ele que vai ditar aí, é ele que vai dizer, né? Cada material possui o seu coeficiente de dilatação, né? Quanto maior for esse coeficiente, maior aí a facilidade de um material dilatar. Quanto menor for esse coeficiente, menor aí a facilidade desse material dilatar. Então, experimentalmente percebeu-se isso, né? Que essa variação no comprimento dependia de maneira direta, né? Diretamente proporcional do comprimento inicial e da variação de temperatura. Aí, e uma constante de proporcionalidade, que é o nosso coeficiente de dilatação linear. Então, melhorando aqui a nossa formulazinha, o nosso ΔL, ou seja, a nossa variação no comprimento, né, que é isso daqui, ó, que é o quanto ele aumentou conforme a temperatura aumentou, a gente pode organizar aqui L0, o alfa, Δθ, ok? Lembrando que o alfa, vou colocar aqui, ó, esse alfa é o nosso coeficiente de dilatação linear, ou seja, relacionado a cada material, que vai dizer o quanto o material dilata melhor ou dilata menos. Então, coeficiente de dilatação linear. Ok? Então, só para a gente dar uma outra cara aí a essa nossa fórmula aí de dilatação linear, eu posso pegar o meu ΔL e reescrever da seguinte forma: variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Ou seja, substituindo aqui, o comprimento final menos o comprimento inicial é igual ao comprimento inicial, nosso L0, coeficiente de dilatação linear, né, vezes a variação de temperatura Δθ. E aí chama a atenção de vocês o seguinte: como nesse capítulo a gente vai lidar com variação de temperatura, né, para que a minha unidade de comprimento ela fique dentro do SI, eu posso usar tanto a variação de temperatura em Celsius quanto a variação de temperatura em Kelvin, né? Porque a variação de temperatura ela é a mesma para ambas as escalas. Então não vai ter problema aí se eu usar a temperatura em Celsius ou se eu usar a temperatura em Kelvin, para que as unidades estejam no SI. Vai ter problema aí se eu quiser usar em Fahrenheit. Em Fahrenheit não dá, porque a variação de temperatura em Fahrenheit diverge das escalas Celsius e Kelvin. Então, temperatura em Celsius e Kelvin eu posso usar tranquilamente. Então vamos supor aqui que eu quero o comprimento final, ou seja, o L, né? Então o L vai ser igual ao comprimento inicial, eu posso mudar de lado, fica L0 mais L0 alfa Δθ. Então, colocando aqui esse L0 em evidência, então o comprimento final L vai ser igual a L0, que multiplica 1 mais alfa Δθ. E aí nós temos aí a expressão matemática que vai me dar o comprimento final de uma barra aí que sofreu uma variação de temperatura e sofreu dilatação ou até mesmo contração. Então, em ambos os casos, dá para a gente usar essa relação matemática, que foi descoberta, como eu disse, empiricamente, ou seja, de forma experimental, né, que o comprimento de dilatação de uma barra ele vai depender aí do coeficiente, né, da forma de quanto essa barra dilata, esse material dilata, e a variação da temperatura. Tranquilo, gente? Então, para a gente olhar aqui, alguns coeficientes de dilatação linear, né?
o alumínio, por exemplo, veja que esse coeficiente ele é muito pequeno, né? 10 a menos 6, ou seja, nós temos aí pelo menos 6 casas decimais para o coeficiente, então é um valor muito pequeno. Então veja o alumínio, 23 vezes 10 a menos 6, o latão, 19 vezes 10 a menos 6, né? Cobre, o aço, o vidro comum. Se vocês prestarem atenção, é a mesma potência de base 10, 10 elevado a menos 6. Ou seja, quem tem o maior coeficiente aqui desses materiais vai dilatar mais. Ou seja, o alumínio tem uma dilatação maior que o latão, né? O latão tem uma dilatação maior que o cobre e assim sucessivamente, né? Esse coeficiente é justamente o que vai ditar aí o quanto o material consegue dilatar mais ou consegue dilatar menos. Certinho, gente? Então, pelo que nós vimos, né, lá o coeficiente, a dilatação linear, a gente pode criar um gráfico. Lembre-se que o comprimento final, o L, ele tem dependência do comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa delta teta. Então isso daqui é uma relação linear, né? Ou seja, toda relação linear, toda grandeza diretamente proporcional, a gente pode representar aí o gráfico dela por uma reta, né? Então eu posso criar aqui um gráfico dessa dilatação linear do comprimento em função da variação de temperatura. Vocês já devem ter visto, né, que toda reta, todo gráfico que é uma reta, eu posso retirar aí o coeficiente de inclinação dessa reta, né? O coeficiente m. Então eu vou dividir aqui, ó, o L menos L0, que é o nosso delta L, pelo θ menos θ0, que é o nosso delta θ. Então, o coeficiente de inclinação de uma reta vai ser a coordenada vertical dividido pela coordenada horizontal, né? Então, lembre-se o seguinte, que o nosso ΔL, no slide anterior, nós calculamos como sendo o L0, que multiplica o coeficiente de dilatação linear, que multiplica a variação de temperatura. Então, eu posso substituir aqui, né, o meu ΔL. Então, meu coeficiente angular, aqui, o meu ΔL vai ser L0 vezes alfa, dividido por delta θ, multiplicado por delta θ, aliás, tudo isso dividido por delta θ. Então eu posso cancelar, são iguais, né, essa variação de temperatura, e eu chego à conclusão de que o meu coeficiente de inclinação da reta é o produto do comprimento inicial da barra, multiplicado aí pelo coeficiente de dilatação linear, né? E aí eu posso tirar essa informação, por exemplo, se eu quiser calcular o coeficiente de dilatação linear, eu preciso saber da inclinação do gráfico e dividir pelo comprimento inicial da barra. Então aí uma propriedade importante sobre esse gráfico da dilatação linear. E nós vamos usar todas essas análises que nós fizemos para uma dimensão para os próximos casos de dilatação superficial e dilatação volumétrica, que é o que nós vamos ver a seguir. Então, a dilatação superficial, o que é que acontece? Eu tenho uma superfície que possui uma certa área A0, ela vai ser aquecida, nós vamos ter um Δθ aqui, uma variação de temperatura, e aí eu vou ter uma nova área A, ela vai expandir as suas duas dimensões, não é? Mas o que é que eu posso fazer? Como é o mesmo material, uma superfície homogênea, eu posso calcular a dilatação de cada dimensão, né, do comprimento e da largura. Então vamos supor que eu tenho aqui um comprimento A0 e uma largura B0, vai ser aquecido e vou ter aqui um comprimento A e vou ter uma largura B. Então eu vou calcular a dilatação de cada uma dessas dimensões, ou seja, eu vou calcular o meu A0, no caso, o comprimento, ou seja, eu vou calcular, no caso, a dilatação, né, o meu comprimento final. Então, o meu comprimento final, lá pela dilatação linear, é o comprimento inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. E aí eu vou também estudar a dilatação da minha largura ou da minha altura, ou seja, a minha altura final da minha superfície
vai ser a altura inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, tá? Mas lembre-se, eu estou calculando aqui individualmente cada um dos comprimentos da minha superfície, né? Comprimento e largura, cada uma das dimensões da minha superfície. Só que eu quero saber depois, eu quero encontrar uma expressão que vai me fornecer a dilatação superficial, né? Ou seja, a dilatação da superfície como um todo, a dilatação da área dessa superfície. Então, para isso, eu vou calcular a área, né? Então, para que eu calcule a área, como é que eu calculo a área de uma superfície, né? Comprimento vezes largura. Então, eu vou multiplicar o comprimento e a largura. Se eu multiplico um lado da equação, de duas equações, eu preciso também multiplicar o outro lado. Então, quando eu multiplico A vezes B, isso daqui vai dar AB. Quando eu multiplico A0 vezes B0, isso daqui vai dar A0 vezes B0. E quando eu multiplico esse parênteses, estou multiplicando dois parênteses, né, que tem aqui os mesmos termos, então eu tenho 1 mais alfa delta θ ao quadrado, né? E aí, basta eu pensar o seguinte, comprimento vezes largura, isso daqui é a área final, né? Ou seja, o nosso A, a nossa área, comprimento vezes largura. E aqui, comprimento inicial vezes largura inicial é o nosso A0. E aí eu vou desenvolver esse produto notável aqui. Como fica o desenvolvimento desse produto notável? 1 ao quadrado, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, que é alfa ao quadrado, vezes delta θ ao quadrado. Pronto. E aí agora eu vou dar uma organizada nessa equação, né, nesse produto notável que eu calculei. Então, eu tenho que a minha área final vai ser igual à minha área inicial. E aqui esse parênteses. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 dá 2. E aí, vezes alfa delta θ vai ficar mais 2 alfa delta θ. E aqui, gente, se a gente pensar no slide anterior, lembre-se que o coeficiente de dilatação linear é um valor muito pequeno, ou seja, 10 a menos 6. Então, quando eu elevo um valor muito pequeno ao quadrado, ele fica menor ainda. Então, eu posso desconsiderar essa parte aqui por ser muito pequeno, tá? Por gerar um valor muito pequeno, eu posso desconsiderar esse alfa quadrado, esse delta θ quadrado, porque um valor muito pequeno multiplicado por outro valor aqui, né? Isso daí vai dar um número muito pequeno e eu posso desconsiderar da minha expressão. Então, eu posso terminar a minha expressão aqui, né? Ou seja, porque eu estou desconsiderando isso daqui, ó, o alfa ao quadrado, o delta θ ao quadrado é muito pequeno. Se é muito pequeno, eu posso desconsiderá-lo aí da minha conta. É um valor que não vai influir muito, já que eu estou somando um valor, adicionando, acrescentando um valor muito pequeno. E aí nós temos aqui a expressão que vai me dar a área final, né, de uma dilatação superficial. Então veja que é muito parecido com a dilatação linear, né? Se a gente pega a dilatação linear, lá do slide anterior, o meu comprimento final, o meu L, seria igual ao comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa delta θ, né? E aqui é 2 alfa delta θ. Aí a gente pode chamar aqui, ó, o 2 alfa, a gente pode chamar de beta apenas. E aí o beta vai ser o nosso coeficiente de dilatação superficial. Ou seja, é o dobro do coeficiente de dilatação linear. E a gente já pode pensar aí para a dilatação volumétrica, que a gente vai ter um coeficiente de dilatação volumétrica que vai ser o triplo do coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque você vai estar dilatando as 3 dimensões. Então vocês vão ver que esse padrão também vai acontecer lá na volumétrica, como nós vamos ver.
E aí eu chego finalmente à minha expressão. A área final de uma dilatação, ou até mesmo de uma contração, é a área inicial, que multiplica 1 mais beta, né, que é o nosso coeficiente de dilatação superficial, vezes a nossa variação de temperatura, o nosso delta θ. Tá? E aí, se eu quiser também, né, expandir aqui, posso voltar conforme nós vimos para a superficial, para a linear, no caso, que a minha variação, né, o meu delta, a minha variação da área, o meu ΔA, ele pode ser escrito como comprimento inicial, que multiplica beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes a minha variação de temperatura, vezes o meu Δθ. Então, basicamente, você vê que essas fórmulas aí de cálculo de dilatação, né, de área final, é bem similar ao comprimento, só que agora eu estou lidando com área. Então, isso também vai se confirmar quando eu fizer lá a dilatação volumétrica, que é o que nós vamos fazer agora. Então, se teve alguma dúvida na dilatação superficial, pausa o vídeo, volta, tenta desenvolver esses cálculos para que você consiga fixar bem na mente, ok? Então, vamos para a dilatação volumétrica. O que é que acontece? Tem um volume inicial, um bloco, vou considerar aqui um bloco retangular, porque a gente consegue, de certa forma, calcular o volume de um bloco retangular com mais facilidade, mas independe aí da forma do objeto. Então, quando eu falo de dilatação volumétrica, eu estou falando de um objeto tridimensional, ou seja, estou falando de um objeto 3D. Então, eu posso aí calcular, se eu souber o volume inicial, se eu souber o volume final, eu posso calcular aí da mesma maneira. Então, veja só. Então, tem aqui um bloco retangular, 3 dimensões. A0, B0, C0. Sofreu um aquecimento, ou seja, teve uma variação de temperatura positiva, né? Que ele sofreu um aquecimento. E aí, ele aumentou as suas 3 dimensões. Ficou com a dimensão A, né? A dimensão B e a dimensão C. Eu posso calcular individualmente a dilatação de cada dimensão, igual eu fiz na superfície, igual eu fiz na linear, que era uma dimensão apenas. Então, como vai ficar aí o meu comprimento final, o meu A? Pela dilatação linear, já que eu estou estudando a dilatação separada de cada uma das dimensões, vai ser o meu A0, que multiplica 1 mais alfa, delta, θ, variação de temperatura. Então, minha largura, B, meu B0, que multiplica 1 mais alfa, delta, θ. E a minha altura C vai ser a minha altura inicial C0, que multiplica 1 mais alfa, delta, θ. Pronto. Como eu calculo o volume de um bloco retangular, o produto das 3 dimensões. Então, estou interessado aqui numa expressão para dilatação volumétrica dos sólidos. Então, vou multiplicar A vezes B vezes C. Se eu multiplico esse lado esquerdo dessas 3 equações, eu preciso multiplicar o lado direito também das 3 equações. Então, vou fazer o produto de um lado e o produto de um outro. A vezes B vezes C vai ficar A, B, C. A0, B0, C0 vai ficar A0, B0, C0. Né? E esse parênteses aqui, estou multiplicando o mesmo parênteses 3 vezes, vai ficar 1 mais alfa, delta, θ, elevado ao cubo. A vezes B vezes C é o meu volume final. Né? O produto das 3 dimensões de um bloco retangular me dá o volume final. A0 vezes B0 vezes C0 me dá o meu volume inicial. Então, tem isso daqui, ó, que o volume final vai ser igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais alfa, a delta, θ, ao cubo. Isso daqui é um produto notável, eu consigo desenvolver pelo cálculo programado. Então, meu volume final vai ser igual ao meu volume inicial, e aqui vai ficar primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, alfa, delta, θ, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, ou seja, alfa quadrado, delta,
θ quadrado, mais o segundo termo ao cubo, alfa ao cubo, delta θ ao cubo. Quem tem dúvida aí nesse produto notável, depois dá uma olhada lá em matemática no cubo da soma ou cubo da diferença de dois termos. Nesse caso aqui é o cubo da soma. Então dá uma olhada aí para que vocês revisem essa parte. E aqui eu vou fazer a mesma ideia do que eu fiz na superficial. Alfa ao quadrado, alfa é um valor pequeno, elevado ao quadrado fica menor ainda. Então eu posso desconsiderar essa parte aqui, ó. E alfa ao cubo. Alfa já é um valor pequeno, então eu elevo ele ao cubo, ele vai ficar bem menor ainda. Então eu posso desconsiderar justamente por isso, por serem valores muito pequenos, tá? Então eu tenho que o meu volume final vai ser igual ao meu volume inicial, que multiplica 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, vezes 3 vai dar 3, então vai ficar 3 alfa delta θ. E aí, lembra do que eu disse no slide anterior? O meu 3α, tá? Meu 3α, eu vou chamar de gama. E aí, gama vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Ou seja, tridimensional, que é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Então, finalmente eu posso colocar aqui, ó, a minha fórmula que me permite calcular o volume final de um objeto tridimensional que sofreu uma variação de temperatura e, portanto, dilatou. Então, o volume final vai ser igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama delta θ. Bem similar à dilatação linear, dilatação superficial, vai ser a dilatação volumétrica, porque a gente parte do princípio que a gente está dilatando mais dimensões, né? Na linear era 1, superficial 2, volumétrica 3. E aí eu posso fazer também aquela mesma ideia. Se eu quero apenas a variação de volume, é o volume final menos o volume inicial. Então eu expando aqui esse parênteses pela distributiva e eu chego que a variação de volume vai ser igual ao volume inicial, que multiplica gama, que multiplica o nosso delta θ. Lembrando que gama é o nosso coeficiente de dilatação volumétrica. E aí eu tenho a relação matemática que me permite calcular o quão aumentou ou diminuiu o volume ao sofrer uma variação de temperatura. Se for uma variação de temperatura positiva, nós tivemos dilatação. Uma variação de temperatura negativa, nós tivemos aí uma contração térmica. Então, se a gente pensar, ó, linear, L igual a L0, 1 mais alfa delta θ. Superficial, área final é a área inicial, que multiplica 1 mais alfa, 2 alfa no caso, que é beta delta θ. E a volumétrica, volume final, é o volume inicial, que multiplica 1 mais gama delta θ. Então veja só que as relações matemáticas basicamente são as mesmas se eu estou linear, né, uma dimensão, comprimento. Superficial, 2 dimensões, área. Volumétrica, 3 dimensões, volume. Então aí dá para se resolver várias questões de dilatação, tá bom? Só para a gente fechar a aula de hoje, vamos falar das lâminas bimetálicas, que são bem usadas aí para ligar ou desligar em circuitos elétricos. O que é que acontece? Uma lâmina bimetálica são barras em formato achatado, que ela é formada aí de dois metais aí diferentes, né? Ou seja, metais diferentes, coeficientes de dilatação diferente, né? Então, quando aquecida, quando essa lâmina é aquecida, né, os dois metais vão dilatar. Só que por terem coeficientes de dilatação diferentes, um vai dilatar mais que o outro, né? E aí, por isso, quando isso ocorre, quando há uma dilatação, a barra aí vai se envergar, né? Vai ter uma envergadura. Ou ela vai envergar para baixo, ou ela vai envergar para cima. Professor, como é que eu vou saber para onde ela vai envergar? Você sempre vai olhar aí o coeficiente de dilatação, tá? Quando aquecida, essa lâmina bimetálica vai se entortar, né, sempre na direção do metal de menor coeficiente de dilatação. Então eu tenho aqui, ó, latão e ferro. Latão dilata mais,
então o ferro dilata menos. Então, quando aquecer essa barra, ela vai sofrer uma dilatação na direção do ferro, ela vai entortar, né? O ferro está embaixo, então na direção do ferro aqui, né, o latão vai dilatar mais e acaba que empurra o ferro aí para baixo. Como é uma barra bimetálica, a barra toda vai ser empurrada para baixo. Se o ferro estivesse na parte de cima, estivesse por cima do latão, né, ela ia entortar para cima, justamente porque o ferro tem um menor coeficiente de dilatação. Então, nessas lâminas bimetálicas, se vocês se depararem com questões que envolvem lâminas bimetálicas, vocês vão sempre olhar para o coeficiente de dilatação. Aquele que tiver o menor, a lâmina bimetálica vai se entortar nessa direção. Se ele estiver embaixo, vai se entortar para baixo. Se ele estiver em cima, vai se entortar para cima. Então, isso é um modo aí de regular, por exemplo, a temperatura de um ferro elétrico. Então, como o ferro elétrico, ele mantém a temperatura constante. Basicamente, ao seu circuito elétrico, você tem aí uma lâmina bimetálica. Então, você tem ali uma temperatura de 200 graus, vamos supor, está na temperatura de 200 graus o teu ferro. Para que ele mantenha, né, há uma dilatação aí dessa chavezinha, que é uma lâmina bimetálica, composta de dois metais diferentes. Quando atinge aí uma temperatura desejada, ele vai sofrer uma dilatação a ponto de entortar. E aí, quando entortar, ele vai subir ou descer, dependendo do circuito, e aí ele vai abrir o circuito, ou seja, não vai mais passar eletricidade para aquecer o ferro. E aí ele mantém ali na temperatura de 200 graus, por exemplo. Por quê? Porque se ele baixa um pouco essa temperatura, o que é que acontece com a lâmina? A lâmina contrai e a tendência é voltar à sua posição inicial, ou seja, ela volta à posição inicial e liga o circuito. E aí o ferro volta a se aquecer até chegar a 200 graus, que é quando ele dilata novamente e fecha o circuito, e ele mantém a temperatura aproximada devido a essa dilatação de uma lâmina bimetálica. Bacana, não? Então, com isso nós fechamos a aula de hoje, pessoal. Revisem, estudem, façam as questões que tem proposta aí no livro, né? Leiam os textos que tem também no capítulo, é importante. E bons estudos, nos vemos na próxima semana. Valeu, pessoal!